pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui agora. Vou voltar a fazer os conteúdos aqui no YouTube para vocês, tá certo? Hoje eu tinha vindo fazer uma viagem e aí o carro tem um suporte aqui para telefone. Eu disse, por que não fazer logo hoje, né? Porque a gente sempre tá adiando aquilo que a gente quer fazer. Porque já fazia uns 30 dias que eu vinha pensando e foi bom esse período para refletir sobre algumas coisas, tá certo? E eu espero que essas reflexões elas também possam servir para vocês. Inclusive hoje eu vou fazer esse vídeo aqui de maneira bem despretensiosa. Eu não sei nem se a câmera vai estar tremendo muito aí para vocês, se o áudio vai estar muito legal, porque eu tô na estrada, tá certo? Mas as reflexões relacionadas a investimentos, a dinheiro, a tomada de decisão e a como a gente pode melhorar um pouco mais a nossa vida, tá certo? Então assim, há uns 30 dias eu venho tentando também voltar a treinar na bike. Uma saudade tremenda assim de competição, mas eu venho tentando voltar aos treinos e nessas tentativas a gente vai refletindo bastante, né? Para os motivos de não estar conseguindo fazer isso e aquilo. E aí, relacionado também ao dinheiro, eu fui enxergando como nós nos acostumamos a perder para nós mesmos. Por quê? Porque a gente não precisa dar explicação a ninguém. Muitas vezes a gente vai criando certas mentiras, vai acreditando nessas mentiras para massagear um pouco do nosso ego e dizer realmente não tem condições de eu, por exemplo, de eu voltar a treinar como era antes, e talvez realmente não tenha, mas as motivações por eu não voltar a treinar, eu vou criando histórias e vou me acostumando a perder para mim mesmo de certa maneira. E aí, relacionado a isso, a gente pode trazer, no meu caso, relacionado ao treino da bike, eu me acostumei a perder porque eu vou criando essas narrativas de que, porque eu casei recente e eu não tô tendo tempo, porque Catarina nasceu e eu não tô tendo tempo, eu não tô dormindo. Não, eu tô dormindo muito bem. Luana consegue segurar muito bem as pontas relacionado a isso daí. Mas é porque eu viajo muito por causa do trabalho, por causa da loja, e não. Grande parte do tempo, a parte da tarde, eu conseguiria tranquilo sair para treinar, acordar logo cedo e sair para treinar também, mas eu vou acreditando que tudo isso é verdade. E aí eu vou me acostumando a perder. E quando você, ou eu, no caso, acostuma a perder em algo assim que você quer muito fazer, você também vai começando a perder nas outras coisas, nas outras áreas da sua vida. Eu vou usar um exemplo aqui com a alimentação. Quem aqui não já disse para si mesmo, eu vou começar a fazer uma dieta? E você até começa, faz 3, 4 dias, mas aí você começa a perder. E é muito fácil a gente aceitar perder, porque acaba sendo indolor. Porque vocês sabem, e eu imagino, se vocês não sabem, não sabiam disso, vão saber agora, pra gente ganhar, tem uma dor imensa que a gente também tem que passar. Por quê? Para que eu possa voltar a treinar, eu tenho que passar pela dor do treinamento, que não é muito fácil. Para você começar a fazer uma dieta, você começar a emagrecer, você tem que abrir mão de, por exemplo, comer aquilo que você gosta. Para você começar a ganhar relacionado a dinheiro, você tem que trabalhar mais, você tem que economizar, você não tem que gastar dinheiro com determinadas coisas, e tudo isso vai gerando uma dor que muitas vezes nós não queremos aceitar. Por quê? Porque é mais fácil você simplesmente perder. Aí, se até pegando o gancho também relacionado à alimentação, até porque Luana é nutricionista e às vezes a gente conversa bastante sobre isso, principalmente o pessoal que é acima do peso, simplesmente a pessoa ela desistiu. Ela já se acostumou tanto a perder, ela come de qualquer maneira, ela não quer fazer o exercício que é necessário, e daí ela se acostuma daquela forma. Da mesma maneira comigo. Cara, é muito fácil para mim eu me acostumar em
perder e não voltar mais a treinar. Você, mas eu fiquei com saudade de competir. Beleza, mas a saudade daqui a um tempo passa e você esquece e segue a vida. Outro exemplo relacionado a isso, eu poderia simplesmente dizer aqui do canal. Eu parei de fazer as lives porque isso foi uma reflexão, é uma reflexão dura de você ser honesto consigo mesmo da sua própria realidade. E você tem que ter essa honestidade para conseguir entender isso daí. Por exemplo, eu estava fazendo as lives lá semanal, aí aconteceu que eu casei, mudou toda a rotina e eu poderia usar isso como desculpa, por causa disso, daquilo e tal, mas, cara, a verdade é porque não teve retorno financeiro para mim. E eu achava que simplesmente eu fazer as lives eu iria ter esse retorno financeiro. E nós acreditamos também na mentira da vida que é mostrada na vida das outras pessoas. Hoje nós somos completamente influenciados, isso já não tem nem o que discutir. Mas, por exemplo, eu falo aqui sobre finanças, sobre investimento, sobre dinheiro, e eu acompanho também outras pessoas do mesmo nicho. E daí o que é que acontece? Eu não lembro quando foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui, mas eu já falo, por exemplo, no Instagram e YouTube, eu já falo sobre investimento há uns 4 a 5 anos. E o que é que acontece? Cara, você vai fazendo e você vê todas as outras pessoas que você acompanha tendo retorno financeiro e você não, cara, desestimula. Porque muitas vezes a gente tá fazendo algo relacionado simplesmente pelo retorno financeiro. Vou ser bem sincero com vocês que essa era a ideia que eu tinha. Eu vou fazer vídeo, vou vender consultoria, vou vender curso, que é para ganhar dinheiro. E eu também estou voltando a gravar os vídeos aqui agora. Eu acredito que de uma maneira que eu possa ser, cara, mais autêntico na minha forma própria de fazer. Também pelo retorno financeiro. Não tem pra que mentir, pra que enganar sobre isso daí, tá certo? E daí você vai acompanhando o conteúdo de outras pessoas, você vai assistindo, você começa a ver todo mundo ganhando dinheiro e tudo parece ser muito simples. E eu confesso pra vocês, eu já gastei muito dinheiro, né, entre aspas, com cursos. Já comprei um monte de método de como fazer, disso, daquilo. Cara, e a realidade é que não é fácil não, tá certo? Por exemplo, eu voltar a fazer os vídeos aqui e eu posso dar certo, tá bom? Eu posso dar certo, e daí quando for depois eu dando certo, eu posso vender pra vocês como também dá certo, que é o que acontece com a maioria das pessoas. A galera viu como deu certo, começa a vender isso, a gente começa a acreditar, tá bom? E o pior não é nem acreditar, porque a gente acredita que vai dar certo, mas a gente acredita bem mais no dinheiro que vai ganhar relacionado com aquilo, tá bom? Então, eu comecei principalmente nesses últimos 15 dias, a enxergar isso. Comecei a encarar a realidade, e é duro eu assumir isso pra mim mesmo, tá certo? Não é simples. E se vocês fizerem essa reflexão para aquilo que vocês mais têm perdido para si mesmo, vocês vão ver o quanto é duro você olhar dessa maneira. Mas, cara, é muito disso. É você ser sincero consigo mesmo. Por que eu vou fazer tal coisa? Sei lá, eu comecei uma empresa, comecei a vender cachorro quente. É porque tu viu alguém, sei lá, tu fez um curso no Instagram, o cara dizia que vendia muito, tu começou a não querer fazer aquilo em tese para ajudar as pessoas também, tá bom? A gente tem que entender que o retorno financeiro vai ser o ponto principal, mas também tem que ter uma segunda parada que satisfaça você a querer continuar fazendo aquilo, porque esse retorno financeiro ele é demorado para acontecer, tá certo? Não é fácil, não é simplesmente você começar a fazer a coisa agora e já começar
a ter as vitórias, porque vai ter que ter aquelas dores que eu falei para vocês lá no início. E eu relaciono isso também com dinheiro. Quantas e quantas pessoas já vieram para mim nas lives, pessoalmente, tá certo? A quantidade de pessoas pessoalmente é bem maior do que aqui no online, que me falam isso. Cara, eu comecei a guardar e tal, comecei a criar a rotina, mas depois de, sei lá, 30 dias, eu abandonei, eu larguei de mão. Por quê? Porque vai surgindo outras coisas, vai surgindo outras prioridades. Você não começa a ver esse resultado muito rápido, porque esse resultado, ele demora a aparecer pra gente, tá certo? Então, assim, a gente vai se acostumando realmente a não fazer as coisas, porque a gente já tá acostumado a perder. A gente não sabe qual é o gostinho, assim, de vencer, de você, sei lá, um mês que você ganha 5 mil reais, você gastava 5 mil e agora simplesmente você tá conseguindo guardar 1.000, ou você conseguiu eliminar as dívidas que você tinha. Assim, eu não quero fazer um vídeo muito longo, tá certo, hoje, mas essa acredito que tenha sido as reflexões que me trouxeram a voltar a fazer esse vídeo aqui hoje. Eu espero também não continuar perdendo para mim mesmo relacionado a conteúdo. Eu quero voltar realmente a fazer, agora não mais com a obrigação, eu posso dizer assim, tá certo? Eu quero fazer algo agora mais natural, que seja eu mesmo falando. Isso até para poder finalizar, relacionado a isso, cara, quando a gente começa a acompanhar muita gente, eu tava até falando isso com o William ontem, cara, como para que a gente possa ganhar dinheiro, para que a gente possa ter sucesso, a gente começa a querer copiar muito quem já tem tudo isso, sabe? Quem tem sucesso, quem tem dinheiro. E isso afasta, eu posso afirmar com toda certeza para vocês, isso afasta mais do que aproxima. Com toda certeza. E por que eu falo isso? Se eu, tá certo? Se eu, e eu já fiz um monte de curso, já fiz um monte de coisa, se eu tivesse começado a fazer os meus vídeos de uma maneira ainda mais autêntica, eu sou autêntico, mas eu sempre ficava tentando encontrar o formato que tal pessoa fez, que fulaninho fez, aí eu compro o curso dele, cara, isso vai tirando a essência da pessoa, sabe? Então, assim, se tu quer fazer algo, faz por você mesmo, faz sendo você, não espera dar certo assim muito rápido, sabe? Você vai perder no início, só não se acostuma a perder, se acostuma mais a ir tentando até vencer, até você ter as pequenas vitórias que são muito, muito, muito prazerosas. E isso eu falo com toda certeza, que tem pessoas que começaram me acompanham desde que eu comecei, e hoje, essa semana eu puxei algo lá no Instagram, algumas pessoas falando: Matheus, ó, tô conseguindo fazer as anotações de tudo aqui, tô conseguindo guardar dinheiro, já consegui alcançar alguns objetivos, porque, cara, a gente vai perder também no meio disso, sabe? Não é lógico que não vai ter só as vitórias, você vai perder. Agora, você não pode se acostumar com essas perdas, você não pode se acostumar com isso. Por quê? Porque isso afasta daquela vida que você sonha, que você almeja, que você tem como objetivo. E aqui eu falo por mim mesmo. Tanto é que a minha ideia, como eu falei para vocês, é realmente trazer esses vídeos mais naturais, sabe? Quando eu tô aqui dirigindo, eu tô sozinho, tem alguma reflexão, é lógico que também vai ter os vídeos principalmente sobre dinheiro e sobre investimentos, né? Porque eu continuo fazendo isso, e também quero trazer
todas as dificuldades relacionadas, por exemplo, depois que eu casei, de toda a adaptação que se tem que ter, porque é uma realidade completamente diferente, tá certo? Hoje, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho uma criança, então eu já tenho uma, não vou dizer muita, né? Porque eu também não tenho toda essa experiência ainda, né? Porque é tudo muito recente, mas eu já posso falar de uma maneira mais apropriada dentro da realidade da maioria das pessoas, que são casais com filhos, com casa, e como muitas vezes é difícil. Para mim é difícil, que já tem um pouco mais de compreensão relacionada a isso. Eu imagino para alguém que não entenda, por exemplo, nada sobre dinheiro, para quem está acostumado somente a perder, tá certo? Então o vídeo já está em 16 minutos aqui. Eu não vou, só para vocês terem uma ideia, vai ser diferente. Eu não vou nem formatar esse vídeo aqui não, tá certo? Só vou jogar aí para vocês assistirem. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, eu queria que vocês comentassem aí e pudessem compartilhar também, para quem é casal, compartilhar para a pessoa que está contigo, para poder assistir, vocês terem um alinhamento para melhorar realmente a vida, tá certo? Então comenta aqui se tu gostou, curte o vídeo também, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? E a gente vai voltando. Valeu e até a próxima.